Pois bem, agora nós temos o caso dativo. Como nós vimos anteriormente, nós aprendemos que toda ação requer um agente. Olha, esse agente quem é? É o sujeito. Por outro lado, esse sujeito ele realiza uma ação que produz um efeito, certo? Então toda ação produz, um efeito. Vejamos aqui então. Pedro escreveu uma carta. Bom, o agente que realiza a ação é Pedro. Qual a ação que Pedro realizou? Uma carta. Ele escreveu uma carta, Produziu um efeito. O efeito de escrever uma carta. Pois bem, quando nós olhamos essa frase, essa oração aqui, nós observamos então o sujeito, observamos o verbo e o objeto. Então a ação ela recai sobre o objeto. Agora acontece algumas vezes da ação recair em quem? No próprio sujeito. Vejamos aqui, o pássaro voou. Veja só. Esse verbo, voar, sozinho, ele é suficiente para entender qual foi a ação, diferentemente de escreveu. Então, a ação, ela ficou totalmente no pássaro. Bom, então aí nós temos verbos que possuem predicação completa e verbos de predicação incompleta. Quando falamos predicado, a gente fala do verbo, tá bom? Do verbo e o complemento também, tá? Então, quais são os verbos de predicação completa? Aqueles em que a ação recai, vamos dizer assim, no próprio sujeito. Quais são os verbos de predicação incompleta? Aqueles em que a ação ela precisa de um complemento para que esse verbo ele possa ser compreendido. Então, por exemplo, se eu pego e digo Pedro escreveu, eu preciso saber o que Pedro escreveu. Ele poderia ter escrito diversas coisas. Então esse verbo aqui, ele é incompleto, o sentido dele, ou seja, ele precisa de um complemento. Bom, esses verbos de predicação completa, então, nós chamamos de intransitivos, ou seja, a ação ela não transita, para o objeto. Nós temos então aqui o verbo voar, correr, fugir, andar e morrer. Agora, quais são os verbos de predicação incompleta? Temos quatro tipos. Os verbos transitivos direto. Quais são eles? É aqueles em que a ação passa diretamente para o objeto. Por exemplo, escrever uma carta. Qual é a diferença então para o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? Veja só, o verbo transitivo direto ele não possui preposições, diferentemente de um verbo transitivo indireto. Então, por exemplo, um verbo transitivo indireto, necessitar. Eu necessito de dinheiro. Ou, por exemplo, o verbo precisar. A empresa
precisa de bons funcionários. A gente também temos outros tipos de verbos de predicação incompleta. Por exemplo, aqueles em que atribuímos, né, aliás, damos alguma coisa para alguém. Mas aí, nesse caso, eu entro nesse aqui, ó, os verbos transitivos direto e indiretos. Esses verbos aqui são verbos em que eu vou ter um complemento direto e um complemento indireto. O que isso quer dizer? Um bom exemplo é o verbo dar. Deus dá, vamos pensar aqui, dons. Deus dá dons aos seus filhos. Ou, por exemplo, o pai dá pão aos filhos. Ou seja, qual é o objeto direto então? O objeto direto é pão. O objeto indireto é filhos. Tá ok? E aí nós temos os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação então? É o ser, o estar, o parecer, até mesmo o andar. Por exemplo, o homem anda triste. Esse verbo não é, então nesse caso aqui, não é mais intransitivo, e sim se torna um verbo de ligação. Mas vamos aqui usar exemplos mais clássicos. O homem está triste com o que acontece, por exemplo. Então é o seguinte, então aqui, né, eu não deixei de explicar, eu acho que não ficou satisfatório, eu acabei passando batido, tá bom? A explicação do primeiro vídeo, eu espero que fique claro agora, tá bom? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo até o final.